Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia a todos, vamos chegando para falar de cabelo, essa live que vai ser muito legal. Vou convidar o Dr. André Lemes, que trabalha comigo lá no Inderma, que é maravilhoso. Dé, se você estiver aí, já pode ir entrando, já pode pedir na conexão, pra gente começar essa conversa. Gente, como é que vocês estão? Mais um dia de sol maravilhoso, mais um dia de confinamento. Deco, pede para participar ao vivo. Não basta só dizer oi, não. Tem que pedir para participar. Deixa eu ver aqui se eu te puxo. Peraí. Ótimo. Acho que vai entrar. Como é que vocês estão de confinamento, gente? Tá todo mundo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo direitinho? Cheguei. Dá um oi, Deco. E aí, tudo bem? Bem. Tá me ouvindo Gente, bem? tô ouvindo super bem. Vocês estão Bom, ouvindo Jeff, bem, tá. gente? Dá um oi se estiverem ouvindo bem, dá um ok. E vai botando coração aí para chamar o pessoal. Isso mesmo. Doutor André, acho que uma boa parte já conhece. Doutor André é da nossa equipe, do nosso grupo de médicos lá do Inderma e também da Clínica ADA. O doutor André é um dermatologista maravilhoso, super competente. Olha. Que tem uma formação. Deco, tá meio travando o seu, viu? Ah, não é possível. Assim, eu tô te ouvindo, a voz tá ótima, mas a imagem tá meio congeladinha. Fica travado? A imagem tá meio congelada. E aí o doutor André, além de ser dermatologista, ele tem uma formação em tricologia, faz mestrado na Áustria, muito chique. E aí tem também uma formação em transplante capilar, por isso que eu fiz questão de trazer ele pra gente falar um pouquinho também, não só da parte clínica, mas também da parte cirúrgica, né, Dé? Que é super importante também. Muito importante. Sua imagem, ainda tô ouvindo super bem sua voz. Não sei se o pessoal tá ouvindo o André. Fala aí, gente. Eu tô te ouvindo bem a voz, mas a imagem tá congelada ainda, Deco. Não sei se tá congelada só pra mim. Fala aí, pessoal, se tá congelada a imagem do André ou se tá ok pra vocês. Você tá no 4G, Dé? Mas e o áudio? Tô no 4G. O áudio tá Meu ótimo. 4G tá super bom. O áudio Vou tá mudar ótimo. de lugar aqui em casa. Vamos ver. O áudio tá ótimo, só a imagem que ficou pra mim congelada. Não sei, Lu, como é que tá a imagem do André aí pra você? Fala aí, Lu. A imagem tá boa? Eu tô ouvindo bem Meu também. Deus. A Eu vou imagem sair tá e pedir de congelada. novo para entrar, tá bom? Faz isso, porque a gente gosta de ver você se mexendo. Gente, se vocês tiverem já dúvidas e perguntas, ele vai entrar de novo para não ficar com essa imagem congelada. Mas pronto, deixa eu pedir para ele entrar de novo aqui. Então, vão mandando perguntas se vocês já tiverem perguntas sobre cabelo. Saí correndo, tava numa live de cabelo, Deco. Agora tá massa. Tava assistindo Lá do Trichology Club? o Trichology Club e tava lá dando opinião, saí correndo, fugida. Eu O vi pessoal me você lá. perguntando. Tô bem na hora de falar da mesoterapia. Eu falei, gente, tenho que sair. Mas, enfim, vamos falar de cabelo aqui, que vai ser bem, bem bacana. Deco, eu queria começar falando o seguinte. Eu queria começar, para a gente abrir assim, o leque, eu queria falar de 7 erros bem comuns que nossos pacientes cometem quando a gente está falando de cabelo, quando elas estão com problema de queda de cabelo ou problema de cabelo em geral. Então, eu vou citar esses 7 erros e em cima desses 7 erros a gente vai conversar, certo? Ótimo. O primeiro erro, e esses 7 erros costumam gerar mensagens pra gente no celular, né? A gente recebe mensagens falando desses 7 erros. O primeiro erro, o paciente acha que queda de cabelo é tudo igual. Então ele manda uma mensagem pra gente assim, doutora, meu cabelo tá caindo, o que que eu tomo? O que que eu faço? Exatamente. Primeiro erro, né? Quando já não manda com o nome, né? Do remédio. Posso tomar? Isso. Então ele acha que queda de cabelo é tudo igual. Esse é o primeiro erro. Segundo erro, eles têm dificuldade de diferenciar se essa queda é queda mesmo, se esse volume de queda está aumentado, ou se está quebrando. Então é uma dificuldade também. Está caindo mesmo mais do que o normal? É só queda? Está caindo da raiz? É quebra? É outra dificuldade, né? O outro erro. Eles sempre ouvem primeiro a opinião de quem não é especialista no assunto. Sempre é a vizinha, o cabeleireiro, a amiga, o blog, né? O blog, a blogueira, a youtuber. Sempre o paciente sempre primeiro vai ouvir a opinião
vai tomar o remédio que foi alguém que não é especialista no assunto que passou. A quarta coisa, sempre acham que vitamina vai tratar qualquer tipo de queda de cabelo. Então, eles compram a primeira vitamina que indicam para eles, que a amiga usou, que a vizinha usou, que o cabeleireiro passou, e já chegam tomando vitamina. Já gastaram dinheiro com umas 3, 4 marcas de vitamina, não é isso? Elas são caríssimas também, essas vitaminas. Isso. Né? Aí a outra coisa, fazem químicas variadas no cabelo, né? E não querem abrir mão dessas químicas, né? Geralmente chegam com algum dano associado à química e elas querem manter a química, né? Exatamente. Isso é o quarto erro. Isso já é o quinto erro. Aí o sexto erro. Mesmo quando elas vão no especialista e tratam e recebem a medicação correta, têm um diagnóstico correto, elas não têm paciência de fazer o tratamento pelo tempo suficiente para ver o resultado. Então, elas estão sempre mandando mensagem: doutora, meu cabelo tem 15 dias tratando. Doutora, meu cabelo ainda está caindo. Um mês, meu cabelo ainda está caindo. Não é isso? Então, elas sempre estão ansiosas. Eu costumo falar que o sétimo erro, só encerrando para a gente abrir a discussão. E o sétimo erro é: não enxergam o cabelo como parte da saúde global. Então, elas sempre veem o cabelo como um problema separado do resto do organismo. Exatamente. Né? Então, a gente tem que entender que essa abordagem não é tratar cabelo, não é tratar só cabelo. Não é isso? Isso mesmo. Então, eu não sei se você concorda com esses pontos Concordo que eu demais. coloquei. Eu tenho uma historinha para cada ponto. Isso. Então, primeira coisa, vamos falar. Queda de cabelo é tudo igual, Dé? Não, exatamente, né? Eu acho que começa aí. Quando o paciente senta na minha frente, geralmente eu falo desse sexto ponto que você apontou, o tricologista de maior sucesso é aquele que o paciente foi no último, perto de resolver, né, o problema que o primeiro já tratou. Porque o cabelo tem esse tempo, né, para resolver. Aí o paciente desse meio de tempo vai em vários médicos e acaba que aquele último que ele foi, que para ele vai ser o melhor, mas na verdade ele não fez nada diferente do que o primeiro, só esperou o tempo. E o cabelo, gente, a primeira coisa que o paciente quando senta na minha frente, a gente primeiro precisa diferenciar se você está tendo uma queda, eu gosto de simplificar assim, uma queda ou uma eliminação. Porque tem doenças que estão eliminando o seu cabelo. E tem doenças que estão, de fato, ele fazendo cair. E ainda tem um terceiro grupo, que é o cabelo quebrando, que às vezes não é nenhuma doença. É um processo, é alguma coisa que você fez. Então, eu, de maneira simplificada, gosto de falar assim para o paciente. Vamos descobrir se isso é uma queda, uma quebra ou uma eliminação. Porque aí a gente já resolve 80% do seu problema. Eu já sei como é que eu vou partir daí para frente. E a gente tem 2 grandes grupos de queda de cabelo, que eu falo. São as comuns, que a gente tem as quedas não cicatriciais, que está no grande grupo que a gente recebe a maioria dos pacientes. E tem as quedas que são outro grupo, que são quedas cicatriciais, que são inflamações do couro cabeludo, inflamações do folículo piloso, onde a gente vai ter um quadro ainda mais complexo. Vamos falar das quedas não cicatriciais, que são as mais comuns, as mais simples, que a gente pega no geral, que são a mais comum, o eflúvio telógeno agudo, que é essa eliminação, na maioria das vezes que você falou. A gente tem a queda androgenética, que é a calvície, que pode acometer homens e mulheres. E a gente tem os quadros das quedas, por exemplo, como as quedas associadas a um estresse intenso, como a alopecia areata, né? Então, a gente tem esses 3 grupos grandes, que são quedas que a gente chama de difusas. O cabelo cai como um todo, né? Então, a gente pode ter esse quadro aí. Vamos falar um pouquinho, então, do mais fácil. Mais fácil, assim, nada em queda de cabelo é fácil. A gente precisa sempre conversar muito com o paciente, porque geralmente, a chave do diagnóstico está na anamnese, numa conversa profunda que a gente tem com o paciente. Então, vamos falar primeiro do eflúvio telógeno agudo, e um pouquinho, talvez, do crônico, que está nessa eliminação que você falou, né, Deco? Eu acho que nesse período que a gente está todo mundo com eflúvio, né? O meu cabelo, meu Deus do céu! Eu chego aqui em casa e penso, meu Deus, vou passar uma aspiradora aqui, todo mundo caindo cabelo. Eu acho que é o melhor exemplo, o período que a gente está tendo, o eflúvio telógeno, um dos desencadeadores dele é a alteração da rotina. Seja essa alteração por um estresse emocional, por uma dieta intensa. Eu tenho muita paciente que faz dieta, essas dietas muito restritivas levam a uma queda acentuada, início e parada de remédio. Muita gente está começando aí antidepressivos agora para tentar aguentar esse período mais complicado que a gente está tendo. A gente vai ver mais queda. Início e parada de anticoncepcional, que é uma droga que as pessoas usam muito. Então, todas essas questões podem levar
a esse eflúvio, eu acho que veremos muitos eflúvios no nosso consultório. Além de algumas doenças, né, Deco? Tipo, infecções, a própria doença, agora o próprio coronavírus, o próprio a gente vai ver coronavírus é uma daqui a infecção. alguns meses, a gente vai ver quedas de cabelo associada a quem Com pegou o certeza. coronavírus. Mesmo as pessoas assintomáticas podem ter queda de cabelo depois da infecção, né? Mais comum naquelas que foram sintomáticas, que tiveram quadro febril, mas pode ter pelo estresse. Então, a gente vai ver muita queda de cabelo depois dessa situação do coronavírus. Então, infecções, febre, alterações da tireoide, anemia, tudo isso é causa de queda de eflúvio telógeno agudo. E o eflúvio telógeno pós-parto, que é um quadro também bem interessante do eflúvio telógeno agudo, que é autolimitado. Esse a gente sabe que vai passar dentro do período esperado depois da amamentação, quando os hormônios voltam ao padrão normal. Então, o eflúvio telógeno agudo, gente, não é para se estressar, porque eu falo para o paciente o quê, Deco? Quando o cabelo está caindo, é porque já tem outro nascendo no lugar. Então, essa eliminação que o doutor André falou, está caindo, mas já está nascendo. E se você não tem um problema prévio no seu cabelo, no seu couro cabeludo, se você não tem queda genética, se você não tem uma doença prévia do couro cabeludo, ele vai nascer normal. Seu cabelo vai voltar 100% ao normal. Então, essa queda, você não precisa se preocupar. Assusta, mas você não precisa se preocupar, ela vai passar. Já a queda genética, a alopecia androgenética é outra história, né, Débora? Não tem como, Muita gente, quando eu estou suspeitando de alopecia androgenética, a primeira coisa que eu reforço com o meu paciente é: você tem certeza que a sua queda, o tanto de cabelo que cai, é compatível com a redução de volume? Porque o que a gente mais nota, ou nota mais evidentemente, é uma redução de volume importante que geralmente não é compatível com o tanto de cabelo que está caindo daquela pessoa. Então ela até reflete nessa hora e fala: não, na verdade o meu cabelo reduziu muito volume, muito mais do que essa queda visível. Porque eu, por exemplo, agora, apesar de tomar androgenética que eu trato, estou vendo meu cabelo aqui na casa, por toda a casa, porque eu estou estressado, minha cabeça tá perdendo cabelo. Agora, minha androgenética não reduziu o meu volume porque eu estou tratando. É justamente isso que eu tento incutir no paciente. A androgenética precisa de tratamento para a gente bloquear essa redução de volume. O eflúvio vai passar. Exatamente. A androgenética é a fase clássica do paciente. Doutora, meu cabelo está sumindo e eu não sei para onde que ele está indo, porque eu nem vejo ele cair, mas ele está sumindo. Exatamente. Tem uma redução no volume do rabo. Eu fazia meu rabo de cavalo, precisava, nem conseguia prender direito, era grosso, e agora meu cabelo está fininho, está pouquinho. A característica na mulher é uma, no homem é outra. Na mulher costuma ser uma coisa mais difusa aqui no meio. A mulher não fica com aquelas entradas do homem. E no homem a gente tem aquelas entradas e a coroinha. Então, a característica clínica é diferente, mas a doença é parecida. Então, ela é hormônio e geneticamente determinadas. E a gente precisa o que na androgenética? Tratar continuamente. Essa é a grande questão da queda genética. É que muitas das pacientes... Aí entra aquela história, que a paciente não tem paciência para esperar os resultados, porque o resultado do tratamento começa com 6 meses a 1 ano, que a gente vai ver diferença de volume. E se a gente não espera o tempo suficiente, a gente não vai ver resposta. E você precisa tratar a vida toda. Igual ter diabetes, pressão alta, você precisa usar a medicação da queda genética para o resto da vida. Em casos onde a gente precisa aumentar muito o volume, aí, se a gente não tem um cabelo que é suficiente para aumentar esse volume, aí entra a indicação do transplante capilar, né, Débora? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu só vou fazer um adendo, chefe, que tem uma pergunta aqui muito interessante. Quem toma hormônio prejudica a queda? Gente, essa questão do hormônio, talvez, geralmente mulher pergunta do anticoncepcional, né? O anticoncepcional é um fator assim, protetor para a alopecia androgenética, segundo alguns estudos. O hormônio que prejudica é o hormônio masculino que as pessoas tomam por esses motivos, para fazer reposição, para fazer anabolização. A gente sabe que isso tem um prejuízo. Tanto que, agora já entrando no transplante, eu tenho muita dificuldade com o meu paciente que usa anabolizante, porque a gente sabe que o transplante dele vai ser muito pior. Porque como é que funciona o transplante? O transplante nada mais é do que tirar cabelo de uma região do seu couro cabeludo e colocar em outra. Antes a gente tinha uma técnica que a gente tirava uma faixa mesmo, cortava, dava os pontos, separava o cabelinho no microscópio e colocava. Agora não, agora a gente evoluiu, a gente raspa essa região no homem, na mulher a gente levanta o cabelo,
raspa embaixo desse cabelo para ela conseguir cobrir e ficar disfarçado, tira um por um dos cabelinhos e vai implantando na região que a gente quer, ou disfarçar a calvície, ou aumentar volume. Muita gente, assim, pergunta, André, e vai ficar cicatriz? Fica. Quando eu tiro a faixa, fica a cicatriz. Quando eu tiro um por um, a cicatriz fica muito imperceptível, porque você tem que ter uma técnica para disfarçar entre o cabelo. E por que a gente tira dessa região? Porque tanto no homem quanto na mulher, essa é uma região que geralmente não tem doença. Aqui não vai ficar calvo. E outra coisa, já observando isso, é escolher a idade adequada para fazer transplante. Que hoje, cada vez, homens mais jovens querem fazer transplante. Qual que é o problema? Na hora que eu coloco aqui no homem, essa região pode adoecer. O cabelo que eu coloquei não vai ficar doente, porque ele não tem o receptor da doença. Eu fico com uma faixa de cabelo, uma faixa sem e o cabelo. Então isso fica muito feio. Então a gente opta por transplantar numa idade que a linha de implantação, que a doença, que a calvície já está estabilizada. Na mulher, igual. Na mulher é um pouco mais fácil, porque geralmente mulher não quer fazer linha de implantação, né? Como a doutora Bárbara explicou, o da mulher é mais aqui central, então ela quer aumentar volume aqui. Então não tem tanto essa preocupação da linha, é mais do volume. Então na mulher geralmente não tem um limite de idade, mas quem procura mais precocemente geralmente é homem. E mesmo transplantando, muita gente pergunta se transplante é cura. Transplante não é cura, né, chefa? Tem que continuar. Tem que continuar o tratamento clínico, sem dúvida, senão só vai ficar os cabelos transplantados. O outro original vai continuar caindo. Para quem perguntou, a raspa, Mônica, minhas divas, vou mandar um beijo para as minhas divas, Cal, Paty, todo mundo, obrigada. Raspa sim, mas como o André falou, o cabelo da mulher quando raspa, o de cima cobre. E no homem fica muito tranquilo, porque o homem de cabelo raspado não tem problema. A idade para transplantar mulher, André, tem idade para transplantar mulher? Olha, eu não gosto de fazer transplante antes dos 28 anos, baseado nos estudos do Dr. Shapiro, que ele, assim, para mim é uma grande inspiração, e o estudo de transplante dele, que mistura clínica com transplante, com a cirurgia, são muito bons. Eu evito transplantar qualquer pessoa antes dos 28 anos, porque eu acho que a gente ainda pode evoluir muito dos 28 para o 35 ali, então, depois dos 28 eu acho mais seguro. A minha paciente mais jovem transplantada tem 29 anos. E foi um transplante muito bem sucedido, de coroa mesmo aqui, que a gente colocou dessa região toda mais volume. E uma coisa que eu ando transplantando bastante assim são as cicatriciais. Porque tem algumas doenças que a gente vai falar mais na frente que deixam placas, né? Sem cabelo, placa de alopecia. Então, depois que a doença está estabilizada, um ano depois que ela não está evoluindo mais, é interessante fazer pequenos transplantes para cobrir mesmo essa região e fica bom, a paciente fica bem feliz. E aí a média dessa paciente é de 30 a 35 anos também. Isso. Então, voltando um pouquinho, a gente sabe que sim, os hormônios masculinos, testosterona e seus derivados, seus análogos, podem sim causar queda de cabelo. Isso é um grande problema no consultório. Algumas vezes porque a mulher está fazendo reposição hormonal e ela precisa dessa testosterona. Outras vezes por uma questão de hábito da pessoa, de vida, de querer fazer uso da testosterona por uma questão de anabolizante. Então a pessoa tem que escolher. Ou ela usa o hormônio, ou ela vai ter cabelo. Não dá para conciliar os dois. Às vezes a gente trata, mas o tratamento tem limitação de resposta quando você está usando o hormônio, nadar contra a maré. Já o anticoncepcional, como o André falou, ele muitas vezes ajuda no tratamento, mas nem toda mulher também pode usar anticoncepcional. Então a gente tem que analisar caso a caso. E aí eu entro na outra questão. Cabelo é para se tratar com especialista exatamente por isso. Porque cada caso é um caso. Cada queda de cabelo tem a sua razão de ser, tem o seu motivo. E quando a gente trata a queda de cabelo por conta própria ou por opinião da vizinha, do cabeleireiro, a gente pode estar postergando um diagnóstico que, se você demora de tratar, você vai ter mais dificuldade de ter resposta. Então, é muito importante a gente ter o diagnóstico correto, porque para cada queda de cabelo existe um tratamento específico. Então, tem queda de cabelo que a gente vai precisar usar determinados remédios que para outra queda de cabelo não é necessário, né? Então, assim, por exemplo, existe uma queda de cabelo chamada eflúvio telógeno crônico. O eflúvio telógeno crônico, ele é diferente do eflúvio telógeno agudo. Enquanto o eflúvio telógeno agudo, ele é autolimitado, ele vai resolver, mesmo que você não use medicação. O eflúvio telógeno crônico, ao contrário. A gente tem o ciclo capilar, a fase de queda, que o cabelo nasce, que chama fase anágena. E a gente tem a fase que o cabelo cai, que chama fase telógena. No eflúvio telógeno crônico, essa fase de crescimento do cabelo vai ficando cada vez mais curtinha. Ela tinha que durar de 2 a 7 anos.
ela vai durando cada vez menos. Nosso cabelo vai caindo cada vez mais e vai ficando cada vez mais curtinho. Então é aquela paciente que ela fala assim, doutora, meu cabelo parece um capacete. Ele nasce, mas ele cai o tempo todo e tá ficando fininho. Eu não tenho mais rabo porque meu cabelo tá ficando uma palhinha aqui. Ele não cresce mais, ele mudou. E aqui cresce, eu vejo o cabelo nascendo, mas ele não desenvolve. Esse é o eflúvio telógeno crônico. E esse a gente precisa tratar também cronicamente com minoxidil, porque ele não vai ser autolimitado, diferente do eflúvio telógeno agudo. E aí a gente precisa... Esse é um diagnóstico que tem que ser feito com um exame que a gente faz, né, André, que chama videodermatoscopia capilar, ou tricoscopia, que é exame para ser feito por médico. Não é tricoscopia feita em salão de beleza, não é tricoscopia feita em tricologista por aí, porque não tem conhecimento para as nuances do diagnóstico que são necessárias. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que são pequenos detalhes que diferenciam a queda de cabelo da outra. Também Exato. tem essas quedas que a gente chama de cicatriciais, que o André falou. Antes só de eu entrar nas cicatriciais, eu quero responder que alguém perguntou, acho que foi a Liana, beijo, Lio, se tinta de cabelo faz cair o cabelo. Não faz. Tinta, pintar cabelo, a gente vai falar um pouquinho de químicas lá na frente, mas tinta não faz cair cabelo. O que pode acontecer é, às vezes, algumas químicas que irritam o couro cabeludo, se você tem irritação do couro cabeludo com tinta, tipo uma alergia, uma dermatite pela tinta, você pode sim ter uma queda, que é uma liberação telógena, mais ou menos umas 2 semanas depois, que é o mesmo que ocorre com quem faz progressiva. Então, as químicas, se elas irritam e causam dermatite, isso pode acontecer. Mas a tinta em si, pintar o cabelo em si, não causa queda e não é fator de queda de cabelo genética, por exemplo, não é, tá? Então, tinta não está proibido. Eu costumo falar para os meus pacientes que a cosmética capilar, qualquer que seja ela, pode levar à quebra. Não vai mudar o que está acontecendo lá na raiz, a não ser que você inflame seu couro cabeludo. Que é justamente isso que você falou. Nada dessas doenças que a gente falou, a gente está no fio. Tá tudo lá dentro, no bulbo mesmo, lá na estrutura lá interna, no couro cabeludo. Se você usa alguma coisa e danifica o seu cabelo, danificou a haste. E isso não vai mudar a história natural da doença, que está lá protegida dentro do seu corpo. Exatamente. É isso que geralmente eu falo. Aí vamos falar um pouquinho das alopécias, então, cicatriciais. A alopecia cicatricial é um outro grupo de alopécia, onde você tem essa inflamação lá no bulbo, onde o André está falando. Lá na raiz, dentro, onde o cabelo nasce, nas células formadoras do cabelo. E essas são as que me angustiam, né? Porque essas são as problemáticas. Antes da paralisação da pandemia, eu recebi uma paciente no consultório que já tinha ido em vários profissionais não médicos, vários. E ela tem uma alopécia frontal fibrosante super avançada. E todo mundo tratou ela com vitamina, todo mundo tratou ela propondo procedimentos que não são procedimentos assim que tem embasamento científico, e só atrasou. E qual que é a importância da gente não atrasar o diagnóstico dessas doenças? Justamente porque a chefa falou, elas são cicatriciais. Se a gente não trata no início, você tem uma perda definitiva do cabelo. O que é essa alopecia frontal fibrosante que o André está falando? Que eu quero falar muito dela porque ela tem sido, gente, muito mais comum do que antigamente. A gente pega muitos casos. É uma queda de cabelo que acontece aqui, que a gente chama na orla do couro cabeludo. Então, a gente começa a ver a testa crescer. Tá vendo essa franjinha aqui, ó, esses cabelinhos aqui? A gente chama de cabelinhos velos. A pessoa perde esses cabelos e a testa vai ficando cada vez maior. E vai ficando uma cicatriz aqui que não permite o cabelo nascer mais. Então, essa queda, ela amplia a testa. Ela é muito mais comum nas mulheres do que nos homens. Muito, muito mais. E a pessoa vai notando isso. Vai ficando até uma linha mais branca. A testa aqui uma cor normal e aqui um pouco mais claro e sem cabelo. Então, é muito importante o diagnóstico precoce desse tipo de alopécia, porque quanto mais cedo a gente trata, e são remédios muito diferentes do que a gente usa nas alopécias comuns, não é o tratamento habitual que a gente está acostumado de usar minoxidil, de usar vitaminas, são remédios anti-inflamatórios, são remédios imunossupressores, então é outro tipo de tratamento. Se a gente não faz um diagnóstico precoce, a gente não consegue tratar. Então, é muito importante, se você percebe que seu couro cabeludo aqui na frente está ficando estranho, tá pouco cabelo, a testa tá aumentando e coça. É muito importante a sintomatologia, tem muita coceira, tem às vezes ardência, queimação e dor às vezes. Então, sintomas não são comuns em queda de cabelo. Se você tem queda de cabelo com sintomatologia, com coceira, queimação, tem que investigar, tá?
Então, assim, há uma pergunta sobre o minoxidil. Se o minoxidil, se ele queimar, coçar e descamar, se é normal. Descamar, parecendo caspinha, é normal. Normal. Queimar, não. Coceira e Pode ser uma queimação com alergia. minoxidil pode ser uma alergia. Aí precisa ser reavaliado. Exato. E quando a gente tem reação alérgica à tinta, o ideal é trocar por uma tinta hipoalergênica. Não é aumentar o espaço de tempo. Porque a alergia, gente, depois que a gente faz alergia a um produto, essa alergia ela não melhora, ela tende a piorar. Cada vez que a gente usa, a reação alérgica vai ficando pior. Então, a gente tem que trocar por uma tinta hipoalergênica. Então, depois no post, vocês sabem que depois da live eu sempre boto o resuminho da live com aquelas dicas. Eu vou botar dicas de tintas sem amônia, de tintas hipoalergênicas, porque tem que ser tintas especiais, geralmente sem uma substância chamada parafenilenodiamina, que é a principal substância alergênica das tintas. Então, Exatamente. entendendo que a queda de cabelo nem sempre é tão boazinha, às vezes ela é cicatricial, nem sempre a gente vai tratar só com aquelas medicações habituais, e que é muito importante esse diagnóstico com a videodermatoscopia, que é um exame que a gente faz, que é um exame bem demorado, né, André? Explica um pouquinho como é que faz a videodermatoscopia. Então, a dermatoscopia, ela tem dois momentos que eu considero. Um primeiro momento que a gente vai tirar as fotos de regiões distintas do couro cabeludo. Cada profissional tem um protocolo. Eu geralmente sigo um protocolo de tirar da frente, aqui do ápice da cabeça e da lateral. E nesse exame a gente pode fazer um tricograma, um fototricograma, que a gente raspa uma região de 1 centímetro da cabeça, tira uma foto e depois de 3 dias, 72 horas, a gente tira uma outra foto para estudar como é que foi o crescimento daqueles cabelos. Porque com esse dado a gente consegue fazer uma avaliação de como é que está mesmo o desenvolvimento dos fios. No pré-transplante eu também faço isso, mas já com o paciente da região dele aqui raspada e aqui onde eu vou colocar, para eu saber quanto de cabelo que eu vou ter que colocar ali naquela região. Quanto que eu tenho, que eu posso tirar, e quanto que eu preciso colocar aqui para dar um ar de naturalidade. Então, ele tem várias aplicações, né, além do próprio diagnóstico, pode ajudar no pré-cirúrgico, a gente usa para outras coisas, mas basicamente é isso. O que é legal da videodermatoscopia, gente, é que a gente consegue contar nesse tricograma digital quantos por cento dos cabelos está na fase de crescimento, quanto do cabelo está na fase de queda, e se essa relação está normal, porque tem uma relação normal. O normal é nosso cabelo estar 80% na fase de crescimento e no máximo até 20% na fase de queda. E aí a gente vai fazer essa avaliação. Se isso está dentro do normal, não quer dizer que não tem queda, mas dá uma ajuda no diagnóstico. E a gente vai nas fotos avaliar quais são as alterações de cada queda. Também é legal para a gente fazer acompanhamento de tratamento, né, André? A gente, por exemplo, você chega com uma queda de cabelo, aí você tem um volume de cabelo diminuído. A gente suspeita que é uma queda genética. Vai lá, faz a dermatoscopia e vê que é queda genética. Aí você começa a tratar. Um ano depois, a gente repete esse exame e a gente tem um dado objetivo, se teve ou não aumento de número de fios nessa região. Então, a dermatoscopia é bem interessante para a gente poder ver se objetivamente se o tratamento funcionou, entendeu? Eu falo que o tricologista hoje é totalmente dependente. Eu não consigo mais avaliar meus pacientes sem ver as fotos. Parece que me falta uma coisa. Por isso que todo paciente... A consulta de tricologia, gente, ela é demorada. Eu peço tricoscopia para todos os meus pacientes, porque a gente precisa ter dado. Porque uma coisa é eu ver que seu cabelo está aumentando de volume, outra coisa é a gente saber isso mesmo a nível quase microscópico, né? Com um aumento muito grande, aumenta até 70 vezes essa área, então é muito importante para a gente. E para o paciente também, para ele ver que está... Porque como é um tratamento demorado, ele fica animado. Olha, aqui a gente está vendo que você está melhorando. Isso é super importante para a gente manter a adesão no tratamento. Verdade. Aí vamos falar um pouquinho de procedimentos estéticos capilares, de química capilar. Dependente de química ali, eu também sou. Então, a maioria das mulheres em determinada fase vai ter necessidade de pintar o cabelo, né? É uma questão cultural no nosso país. Infelizmente, não moramos na Europa, onde a gente pode assumir os nossos brancos e ficar, né, se achando linda, a gente parece velha. Então, assim, tem duas situações. Quando você tem menos de 30% dos fios brancos, você pode só tonalizar. E usar tonalizantes. Exato. A gente classifica as tintas em semi-permanentes, demi-permanentes ou permanentes, tonalizantes, que são aqueles shampoos. Então, você pode usar um tonalizante. Mas se você já tem, assim, entre 30% e 50% do cabelo ou mais, às vezes não vale a pena você usar o tonalizante, porque você vai ficar usando muitas vezes e repetindo muito aquele processo. Vai durar pouco. Só aumentando o dano. Então, você pode usar uma tinta permanente e usar na frequência mais ou menos uma vez a cada mês, a cada
4 semanas, 6 semanas, um mês e meio de tintura. O que é importante? É você não acumular dano químico no seu cabelo. Então, Exato. assim, ai, doutora, pinto ou faço alisamento, né? Escolhe. O ideal é você não fazer os dois procedimentos ao mesmo tempo. É você escolher, ou você pinta ou você alisa. Descolorir, então, é o maior dano. Todos os estudos mostram que o maior dano que você pode ter na haste capilar é a descoloração. É você tirar o pigmento do seu cabelo, é um procedimento extremamente agressivo, que deixa o fio poroso e que faz com que essa haste quebre. A gente consegue ver no dermatoscópio, né André? Tudo aberto. O dano, tudo aberto, parece uma vassourinha e quebrando. Então, às vezes o paciente chega, não faço química no cabelo. Aí a gente bota o dermatoscópio e a gente vê lá o cabelo todo danificado. Então, vocês não conseguem mentir pra gente, porque a gente consegue ver no dermatoscópio o dano capilar. E se você for fazer, então, o alisamento, se você, doutora, não tem jeito, eu tenho que alisar e tenho que pintar. Você primeiro faz o alisamento, espera 15 dias, hidrata esse cabelo, e aí depois faz a tintura, porque o alisamento ele vai tirar a tinta. E cuidado, porque tem química que não se mistura. Se você misturar uma química com a outra, vai fazer a quebra do cabelo. E quando tem quebra, o que resolve, André? Nada. Esperar o cabelo voltar. Nada. É muito angustiante. A gente já pegou, com certeza você já pegou, também já peguei paciente que chega com cabelo que você passa a mão, o cabelo sai quebrando. E é por conta dessa mistura inadequada de produto. Gente, é mais comum do que a gente imagina. E pode acontecer com qualquer um de nós que fazemos química. Eu não, porque eu não faço. Mas qualquer um que faz química capilar. Então tem que ter muito cuidado. Então, esse é um momento dramático, gente. É quando o paciente chega no nosso consultório, e eu já passei por isso, e a gente vê que aquele cabelo teve um trauma químico, e ele fala assim, doutora, pelo amor de Deus, me passa alguma coisa para poder melhorar, que meu cabelo tá quebrando, tá caindo. E quando molha, quebra mais. Porque quando a gente tem 2 tipos de ponte no nosso cabelo que mantém a haste capilar íntegra. E essas pontes, a água ajuda a separar temporariamente uma dessas pontes. Quando o cabelo está danificado, aí realmente, quando você molha, parece que quebra mais. E é verdade, porque o cabelo fica ali naquele momento, temporariamente, ainda mais frágil. Então, não tem solução para o cabelo que teve trauma químico. Você precisa realmente interromper aquele processo imediatamente, ir fazendo, aparando um pouquinho essas pontas até o cabelo crescer novamente. E aí o que a gente faz é, doutora, e tem um remédio para o cabelo crescer? Tem um remédio para o cabelo aumentar de volume? Tem, André? Então, principalmente tamanho, que as pacientes queriam, né? Falar, eu queria um meu cabelo maior. Gente, tamanho de cabelo é genético. Quem nasceu Xuxa nunca vai ser Maria Bethânia, nunca, não tem como. O cabelo atingiu 15 centímetros, aquilo que está dentro do seu DNA, ele vai cair, ele vai entrar em fase de queda. Então, essa informação aqui já veio, papai e mamãe já deram pra gente. Então, é a gente tratar a doença para aumentar o volume, mas quem não tem doença, é aquele volume ali mesmo. Não adianta tomar vitamina, fazer procedimento, é aquilo ali. Os nossos tratamentos hoje são focados em doença, em resgatar o normal. Eu uso demais essa analogia do cabelo Xuxa, eu falo cabelo Juliana Paz, que a Juliana Paz é mais bonita. Amo a Bethânia, amo de paixão, mas a Juliana Paz é mais bonita. Então eu falo que tem cabelo Xuxa e cabelo Juliana Paz. Quem nasceu com cabelo Xuxa não quer dizer que vai ficar careca, mas o cabelo é pouquinho. E quem nasceu com cabelo Juliana Paz, o cabelo sempre vai crescer. A quebra química, a gente não consegue acelerar o crescimento do cabelo. Na verdade, o que o minoxidil faz? O minoxidil, ele prolonga a fase anágena, ele engrossa a haste capilar. Então, você vai sim perceber que seu cabelo fica com o fio mais grosso, mais espesso, porque ele realmente faz isso em quem tem resposta, porque tem um percentual pequeno de pacientes que não responde ao minoxidil. Então, não vai responder. Mas em quem responde, sim, o minoxidil pode ajudar. E aí, a gente pode fazer as várias formas de uso do minoxidil, seja oral, seja tópico, seja injetável, depende da análise de cada médico e de cada caso. Mas isso é uma possibilidade para a gente melhorar a qualidade dessa haste. Vitaminas ajudam nesse caso? Dependendo de cada paciente, às vezes a gente tem algumas vitaminas, o silício orgânico é bem interessante, biotina em alguns casos, os estudos são controversos com a biotina, mas a biotina, o ferro, o zinco, o silício, são vitaminas que melhoram a vitamina B5, ácido pantotênico, eles podem ajudar na qualidade da haste e vai te ajudar nesse processo de resgatar, mas não vai reverter. Entenda que a haste que está nascendo, ela vai nascer melhor. Aquela que já está danificada, tesoura e cortando para ir recuperando. E tem que abrir mão. Alguém perguntou da escova progressiva, que fez escova progressiva e o cabelo começou a cair. Sim, é aquilo que a gente explicou.
pode sim ter queda da raiz depois que faz a progressiva, porque a progressiva, ela faz uma irritação muito grande Muito no couro grande. cabeludo. E A essa Andressa, minha irmã, irritação... que está comentando, ela sempre queima a cabeça, porque ela é louca. Ela usa aqueles Eu não vi produtos quem loucos. foi. A E Andressa aí, sempre queima a cabeça. Gente, cuidado! Não é para queimar o couro é cabeludo. muito perigoso. E aí, quem faz progressiva, observa assim, que depois de 2 semanas, o cabelo vai cair, porque tem essa irritação profunda. Formol, gente, é proibido pela Anvisa. Não é assim, pode em tal concentração. Qualquer concentração de formol está proibida no nosso país. A única concentração permitida é endurecedor de unha, que é uma concentração mínima para esmalte Muito endurecedor baixo. de unha, e para conservante. Para alisar, alisou, está proibido. Tá proibido, A gente tem, na Anvisa, existe um site chamado SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, você bota lá, cartilha do cabelo, SBD/cartilha do cabelo no Google. Vai aparecer uma cartilha em que você vai ver todos os alisantes que são permitidos e os que estão em análise e os que são proibidos. Alisantes permitidos são aqueles alisantes mais antigos, os à base de ácido, tioglicólico, tioglicolato, a guanidina, o hidróxido de sódio. Esses são permitidos. Os à base de formol e glutaraldeído, proibidos. E os à base de carbocisteína estão em análise. Então, não podem ser aplicados porque ainda estão em análise. Alguns ainda estão no mercado porque já estavam. Pode falar, Débora. Eu vou falar da carbocisteína porque nós, homens, não sei se tem homens vendo aqui, mas o principal dessas barbearias é a carbocisteína. Qual que é o problema? A gente sabe que quando ela é aquecida com a chapinha... Vou só fechar a janela. Quando ela é aquecida com a chapinha, acima de 200 graus, ela vira formol. Ela tem essa transformação. Então, isso é super perigoso. Ainda mais para nós, homens, que temos o cabelo muito curtinho e a gente aspira muito isso. Então, é o principal do salão masculino, os derivados da cisteína, e ela vira formal quando aquecida. Então, assim, por isso que ela está nessa análise e provavelmente ela vai ser retirada ou modificada. Outra coisa que eu queria falar também, chefe, é de secador. Que muitas pacientes me perguntam qual que é a temperatura adequada do secador. Gente, tem um estudo japonês que eu gosto muito, que ele comparou. Molhou o cabelo, né? Lavou o cabelo, se é melhor secar com a toalha, secar com o secador frio ou secar com o secador quente. O que menos demonstrou dano no fio, que é essas bolhas, esse bubble hair que a chefa falou, é o secador frio. Então, secar com a toalha ou deixar ele secar natural também é muito ruim. E secar com um secador quente, obviamente, vai causar o dano. Eu sei que é difícil a gente não usar o secador quente, principalmente a gente que tem esse cabelo bem rebelde, igual o meu, que tá pura da pomada hoje. Mas o ideal, segundo os estudos, é a gente usar o secador com a temperatura ambiente, para a gente diminuir o dano. Então, o paciente está já com o cabelo quebrado ou pós-química, eu sempre oriento, para reduzir o dano, vamos usar um secadorzinho na temperatura ambiente, não custa só esses dias, tá bom? É isso aí, Dé. Até foi uma pergunta no último curso que a gente fez, o que era mais agressivo, né? Se era usar um alisante ou a escova progressiva ou secar todos os dias e passar chapinha todo dia. É menos agressivo secar todos os dias nessa forma que o André falou, com secador frio, com a distância adequada. E assim, tentar não passar chapinha todo dia. Tem cabelo que aguenta chapinha todo dia. A Gabi me perguntou ali, ai, Bárbara, o que você faz então a rotina do seu cabelo que tá cada dia mais lindo? O meu cabelo Você tá todo bonita branco. hoje, mulher. Olha o rosto dessa mulher, gente do céu, meu Deus do céu. Deve você é suspeito. Então, assim, eu, na verdade, eu pinto meu cabelo quase de 15 em 15 dias, porque o meu cabelo é todo branco. Japonês tem cabelo bom, né? É verdade, essa Andressa é terrível, meu Deus do céu. Então, eu pinto meu cabelo a cada 15 dias, eu aliso meu cabelo com guanidina, cada mais ou menos 2, 3 meses. E eu seco meu cabelo, eu lavo mais ou menos 2, 3 vezes por semana e sempre seco e passo chapinha. Mas o meu cabelo é muito forte, o meu cabelo ele aguenta, o meu cabelo é crespo, ele aguenta a chapinha. Pode pôr. E eu que passo, eu não vou em salão para fazer escova e fazer chapinha, eu faço meu cabelo. Então assim, cada um tem... O que serve para mim serve para o seu cabelo? Não, porque cada cabelo tem uma textura, uma haste, uma espessura. Não é todo cabelo que vai aguentar a mesma coisa. Geralmente, as químicas ácidas, elas costumam quebrar bastante a haste. Então, o cabeleireiro precisa saber muito lidar com essas químicas, porque o dano da haste, ele precisa ser um cabeleireiro experiente, cabeleireiro, para poder lidar com essas químicas, porque elas realmente traumatizam muito a haste.
Mas o formol, infelizmente, é proibido. Perguntaram por que deixar o cabelo naturalmente é ruim. Gente, porque dá um edema no cabelo. E esse edema é ruim para a haste, deixa ela muito frágil. Por isso que não pode deixar água no cabelo, entendeu? Foi isso que o estudo mostrou. Então, se você quiser secar com a toalha... assim, gente, o cabelo fica inchadinho de água, fica cheio de exatamente. água. E é aquilo que eu falei, lembra que eu falei que a água quebra a ponte mais transitória do cabelo e ele fica fragilizado? Fica muito mais fácil dele quebrar. Isso mesmo. Então, eu falo e não pode pentear o cabelo úmido. Alguém perguntou de dormir com o cabelo molhado. Pelo amor de Deus, gente, não pode. É muito ruim por 2 motivos. Que é isso, o cabelo molhado ele é mais frágil. Então, você tem muita chance de, no atrito com o travesseiro, ter quebra desse cabelo. E segundo, a umidade, ela vai favorecer a formação de dermatite seborreica. Então, se você já tem uma predisposição, não é para todo mundo, porque a pessoa precisa ter uma predisposição para dermatite seborreica. Mas se você tem essa predisposição, você vai fazer dermatite seborreica se você dorme com o seu cabelo úmido, né? Criança, então, predisposição para fazer fungo na cabeça. Então, não é para dormir com o cabelo úmido de jeito nenhum, né? Então, Deco, voltando... Pode falar. Não, eu ia só finalizar do tratamento das cicatriciais, que tem alguns pacientes indo fazer transplante no exterior para cicatricial. Gente, qual que é o grande problema do transplante capilar? A indicação. Porque se eu treinar qualquer pessoa desta live, ela tiver um mínimo de destreza, ela vai conseguir fazer. Então, a técnica, quando você é bem treinado, é muito fácil. Difícil essa indicação. E muitas vezes o paciente vai fazer o transplante, principalmente nesses serviços do exterior, que não é bem indicado. Então, volta aquele paciente com um problema pior. Eu tenho atendido muitas complicações de transplantes feitos fora. Então, muito cuidado. Financeiramente não compensa mais. Geralmente, um transplante no exterior custa de 6 a 10 mil dólares. Então, se você for fazer a conta, converter para R$5 dólares, sai muito mais caro do que qualquer transplante aqui no Brasil. E você tem a segurança aqui de ser bem indicado, dos cuidados pós-operatórios, que é uma cirurgia, gente. Eles terminam de transplantar lá, você entra dentro do avião e vem embora para casa. E assim, o suporte pelo Skype, não sei. A telemedicina está nascendo aí, mas o suporte pós-operatório por telemedicina é um pouco complicado, né? Então, assim, muita atenção, principalmente para cicatriciais. Tem que ter um diagnóstico muito bem feito, tem que ter um acompanhamento muito bem feito para você indicar um transplante, que pode dar muito problema mesmo. Então, cuidado com esses transplantes no exterior. É o barato que sai caro. Gente, exatamente. Olha só, deixa eu tirar duas dúvidas aqui. A questão do cabelo molhado. Jaque, não, você não. O que o André falou não é para você lavar de manhã e sair com ele molhado. É você lava e seca com secador frio. É a melhor opção. Mari, o cabelo cacheado, aí foi ótimo você fazer essa pergunta, Mari, porque é o contrário. O cabelo liso, ele não deve ser penteado molhado. E o cabelo cacheado é o contrário. Ele deve ser penteado úmido com o creme de pentear. Então, é exatamente o contrário do cabelo liso, tá? Então, foi ótima a sua pergunta. Com relação a todo cabelo molhado, passa o creme sem enxágue, isso. Pode passar o creme sem enxágue e pentear, principalmente se ele for cacheado. Não deixar excesso de creme na raiz, a gente sabe, né, gente? Senão aumenta a oleosidade. Com relação à mecha, descolorir. Sempre que a gente vai fazer descoloração, gente, tem que fazer o teste da mecha. Isso é obrigatório o cabeleireiro fazer, porque senão você vai ter qualquer química. Tem que fazer o teste da mecha, porque ele vai saber a fragilidade do seu cabelo e até onde ele pode ir. Porque depois que danificou, não tem jeito, é isso que a gente está falando aqui. Danificou, não tem mais volta. Quando você faz a hidratação no cabelo danificado, ele vai ter uma melhora temporária, enquanto você fez ali aquela hidratação. Depois que você lavar, acabou. A escova com aminoácidos, alguém perguntou, progressiva com aminoácidos. Aminoácido, sozinho, gente, aminoácido não alisa o cabelo, tá? Vamos deixar isso bem claro. Aminoácido puro não alisa. Alisou, tem algum componente naquela fórmula que, quando aquecido na chapinha, um pouco dele vai virar formol. O que a Anvisa está analisando por que a carbocisteína é um exemplo disso, um aminoácido. Por que a Anvisa está analisando esses produtos? Tirou do mercado para analisar. Se esse percentual de formol que é transformado é um percentual seguro ou é um percentual que oferece risco? E é isso que está sendo analisado. Por enquanto, não é seguro. E outra coisa muito importante, não existe escova progressiva e alisante segura em gestante e em criança.
Alguns produtos têm no rótulo dizendo que pode em criança. E alguns cabeleireiros falam, isso pode em gestante. Isso é criminoso. Gestante e criança não podem alisamento, tá? A minha mãe alisa meu cabelo desde 5 anos de idade, só Deus sabe o que é que eu tenho de sequela disso. Mas não pode. Minha mãe na época não sabia, coitada. Mas assim, não pode, gente. Não pode alisar cabelo de criança. Não tem nenhum produto. E no site da Anvisa isso está escrito lá. Não tem nenhum produto liberado para criança e nem para gestante. E tinta em gestante. Ai, doutora, posso pintar meu cabelo? Estou gestante 3 meses, 4 meses. Dermatologista não libera pintura em gestante. Isso é uma responsabilidade do gineco, do obstetra dela, porque não pode. E amamentando também pode passar. Agora, gestante principalmente. Assim, eu não libero para gestante, não quero ter essa responsabilidade. Alguns estudos mostram a incidência aumentada de algumas neoplasias, de alguns cânceres em crianças de mães que pintaram cabelo, principalmente no primeiro trimestre. Então, é uma indicação que o dermatologista não vai liberar, tá? Eu, pelo menos, não. É um posicionamento de cada um, mas eu não. Então, conversem com seus obstetras. Mas, assim, eu acho que é uma fase que vamos, né, ter mais responsabilidade. Poupar. Então, a gente está quase terminando. O que eu queria falar? Queria que o André desse algumas dicas de como é que ele orienta o paciente a ficar menos ansioso. Eu queria falar dessa questão da saúde global, Dé, que cabelo, eu falo para minhas pacientes, cabelo, unha e na mulher menstruação são 3 luxos que a gente tem, que estarão bem se nosso organismo estiver bem, não é isso, Dé? Eu falo geralmente assim, nós estudamos na dermatologia, a gente, a pele e os anexos. Então, cabelo e unha é anexo. Então, qualquer coisa que acontece no seu corpo que ele precisa estocar uma energia, mudar aquele foco da energia, o primeiro lugar que ele vai tirar é do anexo. Então, o seu cabelo e sua unha fica sem o suporte que ele tinha naturalmente. E o que é? Porque antes, nós, nos primórdios, era em situação de guerra, em situação de escassez. A gente mudou, a gente evoluiu. Então, o que muda aqui agora, esse aporte energético? O estresse emocional, o estresse da rotina, as doenças que às vezes nos acometem. Então, isso tudo... A má alimentação, os veganos. A má alimentação. Então, assim, a gente tem hoje diferentes tipos de dietas, e até às vezes a gente faz dieta para ficar com shape bom, ficar mais legal. Então, isso tudo, gente, muda o aporte energético. Então, o cabelo e a unha vão ser a primeira coisa a sofrer. Então, é aquelas dicas básicas. Eu falo para todo meu paciente, não tem como ter cabelo e unha bons se você não está bem. Começa aí. Estressou, vai ficar ruim, seu cabelo vai cair, não está comendo direito, o cabelo vai cair, está trabalhando demais, está preocupado com aquilo, teve uma perda, agora... É difícil manter a saúde do cabelo, porque o cabelo é anexo. Então, quando você coloca isso na cabeça, já pronto. Então, uma coisa já está resolvida. Então, eu estou fazendo tudo e eu vou tentar fazer tudo para me melhorar como um todo e, assim, ter um cabelo saudável. E o pior de tudo, que às vezes o paciente está tão preocupado com o cabelo que aí ele fica mais estressado. E isso é um círculo, né? Vicioso. Eu estou preocupado com o meu cabelo, eu fico preocupado, meu cabelo cai mais. Aí eu fico mais preocupado. Então a gente tem que entender que o seu cabelo só vai ficar bom. Sua unha também, que a gente estuda junto. Se você estiver bem, estar bem, é difícil. É difícil. É uma plenitude, é um estado de plenitude, né? Você vê, eu sou tricologista, estou preocupado, que eu estou preocupado com as pessoas, estou preocupado e meu cabelo está caindo. Estou fazendo de tudo para focar, estou meditando, respirando, orando, malhando, mas às vezes a gente tem esse período de eflúvio, só que vai passar. O melhor de tudo é, assim como esse período ruim, eu entendi, eu já internalizei que vai passar. Então esse é o principal, é fundamental. Jana, um beijo, obrigada. Olha só, é isso exatamente que o doutor André falou. A nossa saúde é global. A gente tem que pensar como um todo. Eu falo para o meu paciente todos os dias. A gente não é só pele, não é só cabelo, a gente é um organismo completo. Então, a gente precisa ter saúde global para ter saúde do cabelo. E a gente precisa ter paciência. A gente precisa esperar. Eu falo, cabelo para cair é rapidinho. Para crescer, demora. Então, a gente precisa ter paciência e persistência para que os resultados cheguem, para que a melhora ocorra. E a gente tem que dar esse tempo do cabelo. O ciclo capilar, gente, é um ciclo independente. Ele tem o seu relógio para regular. E a gente tenta... ajudar esse ciclo, mas ele tem o tempo dele. E se a gente não tiver essa paciência, a gente entra nesse ciclo vicioso que o doutor André falou.
Então, a gente precisa muito ter essa paciência de esperar os resultados acontecerem e persistir, não sair trocando de medicação, porque não vai adiantar. Não vai adiantar eu trocar a medicação de um mês para o outro. Então, a gente precisa realmente persistir. E precisa entender que... Pode falar, Deco. Eu falo que a pessoa casa com a gente, né? É um casamento. Quando você decide que aquela pessoa é seu tricologista, por exemplo, pessoal, os meus transplantes, quando o paciente decide transplantar comigo, eu já aviso para ele, você vai voltar comigo 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses e 1 ano. E é com 1 ano que eu vou te refotografar de novo e te mostrar. Isso aqui era você antes, isso aqui é você depois. Então, tricologia, gente, demora. É um casamento. Você decide, gostei daquele tricologista, casa com ele. E tem uma frase que eu gosto muito de falar para os meus pacientes que se estressam com a queda de cabelo. Eu falo assim, bom, você veio até mim, você me escolheu como especialista e agora eu vou cuidar de você. Então agora, você vai esquecer de se estressar com o seu cabelo e você vai falar assim, o meu cabelo agora é problema da doutora Bárbara. Ela que se estressa com o meu cabelo. E você para de se estressar com o seu cabelo e deixa o estresse para mim. Porque senão você não vai melhorar nunca desse cabelo, porque você vai ficar todo dia pensando nele. E a gente sabe que a gente recebe pacientes chorando, pacientes muito angustiados, porque dá angústia mesmo. Eu tenho cabelo, meu cabelo caiu, eu sofro de eflúvio telógeno crônico, já contei pra vocês. Eu tenho eflúvio telógeno crônico e o meu cabelo, eu não mostro pra vocês, porque se eu mostrar, vocês vão falar, eu não vou tratar com essa doutora porque ela não dá conta de tratar nem o cabelo dela. Porque ele cai assustadoramente, todos os dias. E aqui em casa já é uma regra, meu cabelo cai, meu cabelo ralo em top. Então, assim, mas eu sei que ele vai nascer, eu sei que é o padrão dele. Então, a gente precisa desestressar para o cabelo ficar bem e cuidar da saúde global. É esse o recado que a gente queria deixar. Não se preocupem, eu vou fazer o resuminho, eu e o Dr. André, a gente vai fazer o resuminho, cada um no seu Instagram, segue a mim, segue a ele. A gente vai fazer um resuminho com os produtos, as tintas que são hipoalergênicas, as tintas as que são permanentes, tudo bonitinho. A gente fez um curso, não sei se o André fez esse final de semana, que foi bem bacana, de cabelo. Então, eu tenho várias dicas para vocês desses produtos bacanas, vou botar lá. E quero convidar vocês para quinta-feira, eu vou falar sobre telemedicina para pacientes, não é para médico. Eu vou desvendar a telemedicina. Doutora, como é que fica esse negócio de telemedicina? Como é nosso relacionamento agora com esse negócio de consultar online? Vou explicar para vocês passo a passo como é que fica, como é que pode, como que são as regulamentações, numa linguagem leiga, para vocês entenderem como é que ficou a relação médico-paciente nessa época de coronavírus pela telemedicina. Convidei minha irmã, que é advogada especialista em medicina sanitária, em medicina da saúde, e ela vai falar um pouquinho pra gente. Espero que ela fale numa linguagem não tão advoguês. Já dei bronca para ela falar direito, para ela falar sem embolação, para a gente entender quais são os direitos do paciente nessa relação, e do médico também nessa relação de telemedicina. Convido vocês. E estamos aqui para tirar as dúvidas, eu e o Dr. André. Estamos no consultório, estamos aqui online, então à disposição. E cuidem direito desses cabelos, não façam maluquice e consultem especialista. É isso, gente. Especialista. Uma outra coisa que eu falo muito, chefe, é isso. Tem que confiar na gente. Eu sei que às vezes dá um desespero, mas confia na gente. Tenta seguir o máximo que a gente orienta, porque às vezes eu falo para assim, pacientes têm que entender que a gente quer o melhor. Tudo que eu faço com o meu paciente, gente, hoje, em qualquer momento, desde o início da minha carreira, é pensando no melhor. Eu quero a gente estuda muito, né, Débora? Meu paciente. Exatamente. A gente estuda então, muito, né? Isso, demais. Tá André, um beijão. Foi um prazer, massa, você bom. É maravilhosa. Eu só queria agradecer e falar para todo mundo. Gente, Bárbara foi uma das pessoas que primeiro me acolheu aqui em Brasília e que sempre me ensinou. Antes de eu conhecê-la, ela já me ensinava. E depois que eu comecei a trabalhar com ela, eu aprendo muito mais. E é um prazer. Eu nunca imaginei que um dia eu ia estar fazendo uma live com um ídolo. E hoje eu realizei esse sonho. Estou realizando uma live com um ídolo. A gente tem sorte de ter você na equipe. É maravilhoso. Um beijão, gente. Até a próxima. Vou deixar salvo para vocês acompanharem lá. Beijo, tchau.